Laudo. O Ministério Público aponta danos à estrutura da Arena Pantanal após incêndio. Nós encaminhamos para a Secopa oferecer esclarecimentos porque nós ficamos bastante preocupados com a conclusão desse laudo. Resposta: Secopa garante que problemas foram solucionados. O que nós queremos aqui, acima de tudo, gente, é transparência, é não criar um alarme de coisa que não existe. E ainda uma entrevista ao vivo com o deputado federal Nilson Leitão, que é o presidente do PSDB em Mato Grosso. É terça-feira, dia 18 de fevereiro. O RDTV começa agora. Olá, tudo bem? Um relatório elaborado pelo Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Mato Grosso aponta que o incêndio na Arena Pantanal, registrado em outubro de 2013, danificou a estrutura física do estádio. A notícia ganhou destaque internacional e obrigou a Secopa a prestar esclarecimentos sobre o caso. Veja. O incêndio aconteceu no subsolo da Arena Pantanal em outubro de 2013. Na época, a Secopa garantiu que as chamas não danificaram a estrutura da arena, toda em concreto. Mas um laudo produzido por uma equipe técnica da engenharia a serviço do Ministério Público do Estado apontou que o fogo provocou danos significativos na estrutura de concreto do estádio. Nós encaminhamos para a Secopa oferecer esclarecimentos porque nós ficamos bastante preocupados com a conclusão desse laudo. Chegando na Secopa, demos prazo para ser feitos esclarecimentos e recebemos um documento em fevereiro com laudos inconclusivos. Então, é hora e é boa hora de se resolver esse problema. E nós precisamos que a Secopa garanta que não haverá qualquer tipo de risco aos frequentadores do estádio. De acordo com o Ministério Público Estadual, o laudo apresentado pela Secopa não foi conclusivo. Os promotores ainda não falam em punição, mas pedem que a Secretaria apresente um novo documento atestando que nenhum dano foi sofrido pela estrutura física da Arena Pantanal. O laudo apresentado pela Secopa apontou que a área atingida pelo fogo necessitava de novos estudos, mas até o momento os resultados dessa avaliação ainda não foram apresentados. Já conversamos com o Ministério Público Federal, estamos trabalhando em conjunto, vamos compartilhar informações com o Tribunal de Contas do Estado e nós vamos o quê? Fazer novas perícias, pedir informações complementares à Secopa e se nem meio tempo a Secopa nos encaminhar outros laudos que nós ainda não dispomos, que sejam conclusivos, melhor ainda para que a gente possa analisar e resolver essa situação. Mas vamos deixar bem claro, o Ministério Público está apontando o problema, cabe ao governo do Estado do Mato Grosso resolvê-lo. Os engenheiros técnicos responsáveis pela obra mostraram o espaço atingido pelo fogo. O local ocupa uma área vaga com aproximadamente 20 metros, sob escadarias, onde não está prevista a movimentação de pessoas. O secretário da Secopa, Maurício Guimarães, garantiu que a obra não sofreu danos com o incêndio. O que está demonstrado aqui pelos engenheiros, pelos técnicos, não há qualquer tipo de risco. E se isto é necessário, nós vamos fazer imediatamente, mandar esse documento para o Ministério Público, até porque tem outro inquérito em andamento, isso vai poder ser respondido no inquérito do Ministério Público Federal que está em andamento. Ele também assegurou que um novo laudo será elaborado e apresentado ao Ministério Público ainda esse mês. E finalizou com um desabafo. O que nós queremos aqui, acima de tudo, gente, é transparência, é não criar um alarme de coisa que não existe. Nós, cuiabanos, não merecemos isso. Nós, matogrossenses, não merecemos isso, que é pôr em dúvida a segurança e a responsabilidade de nós mesmos. É isso que nós queremos aqui deixar muito claro para todos nós. Tá? É muito sério tudo isso que está sendo discutido hoje. E a responsabilidade de quem toca a onda, a responsabilidade de quem foi contratado e principalmente a responsabilidade dos profissionais que fizeram os laudos e que estão atestando aqui, não só por escrito, mas atestando frente a vocês, isto é fundamental. E o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Romualdo Júnior, do PMDB, foi condenado por improbidade administrativa em decisão da juíza Ana Paula Freitas na última quinta-feira, dia 13 de fevereiro. O processo refere-se a um convênio firmado com o Ministério do Meio Ambiente em 2001, ano em que o PMDBista era prefeito de Alta Floresta.
Ele terá que ressarcir os cofres públicos em R$ 711 mil, além de pagar multa correspondente a 10 vezes o valor da remuneração atual dele, o que daria R$ 550 mil. Além disso, o presidente teve suspensos os direitos políticos e foi proibido de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de 3 anos. Mais informações na reportagem de Thaisa Pimpão, no portal do Grupo RD News. E nesta terça-feira, as atividades do Tribunal de Contas do Estado serão retomadas. E quem traz mais informações é a repórter Camila Paulino. Hoje de manhã, o Tribunal de Contas de Mato Grosso realiza a primeira sessão plenária deste ano. Na pauta está previsto o julgamento de 54 processos, dentre eles uma denúncia contra a Prefeitura de Cuiabá acerca de supostas irregularidades no pregão eletrônico, cujo o objeto foi a contratação de empresa especializada em tecnologia da informação. Há também uma outra denúncia contra o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, o INDEA. Esta denúncia é acerca de uma suposta inadimplência no pagamento de despesas com materiais de consumo. Há também uma denúncia contra a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, acerca de uma suposta inadimplência no pagamento de despesas com materiais de consumo. E contra a Prefeitura de Várzea Grande, há uma representação de natureza interna acerca de irregularidades na nomeação de uma candidata aprovada no concurso público de 2011. A transmissão desta sessão plenária é ao vivo pela TV Assembleia e também no site do Tribunal de Contas do Estado. Camila Paulino, para o RDTV. Você não saia daí porque na volta temos uma entrevista ao vivo com o deputado federal Nilson Leitão, que é o presidente do PSDB em Mato Grosso. Caso tenha alguma pergunta ao nosso convidado, é só mandar agora mesmo no chat do programa, no endereço tv.rdnews.com.br. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer parcialmente nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Faz 24 graus na capital. São 8 horas e 37 minutos. Vejo você em instantes no portal RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. Rotas da Copa. Procure evitar o trânsito dos horários de pico. 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17 às 19 horas. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Denuncie. Disque 100. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Rotas da Copa. A Avenida da FEB está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande-Cuiabá, no trecho do quilômetro 0. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão, onde o condenado é a própria vítima e a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime
Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. TV Alencastro. Cuiabá dará início ao maior programa de asfalto da história do município. A prefeitura está autorizada a contratar um financiamento de 143 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal para a execução de quase 130 quilômetros de asfalto urbano pelo programa PAC 2. Os projetos já aprovados pela Caixa incluem a drenagem de águas pluviais. 8 bairros foram contemplados. Só aqui no Pedra 90 serão 37 quilômetros de asfalto. Os outros bairros são Jardim Florianópolis, Jardim Vitória, Jardim União, Novo Paraíso 2, Umuarama, Dr. Fábio 1 e Altos da Serra 1. Todos serão 100% asfaltados. Mais benfeitoria que o governo fazer para a gente, mais tem contribuição para eles. No bairro Novo Paraíso 2, os moradores já comemoram a notícia e aguardam ansiosos o início dos trabalhos. Melhoria pro bairro, pelo menos acaba com os buracos, essas coisas, né? Fica bom pra gente também. É o sonho de todos os moradores aqui, né? Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. De volta com a RDTV ao lado do deputado federal Nilson Leitão, que é o presidente do PSDB em Mato Grosso. Caso queira fazer alguma pergunta ao nosso convidado, é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br que fazemos a sua pergunta imediatamente aqui no estúdio. Inclusive você que nos acompanha pela TV Mato Grosso, no canal 27, aqui na Baixada Cuiabana. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, deputado, e obrigada mais uma vez pela presença no RDTV. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Deputado, vamos começar falando sobre as atividades parlamentares. O senhor tem viajado muito também no interior de Mato Grosso e percebido as demandas, tanto de prefeitos quanto dos próprios vereadores parlamentares dos municípios, em busca de recursos. Como está esse cenário? Há uma reclamação junto ao governo Silval ou ainda não? Muita, né? Eu já disse aqui, pode usar a mesma entrevista, se quiser, de um ano atrás, que seria a mesma coisa. Não é querer apenas ser contra o que está aí, mas, por exemplo, chegamos ao momento de chuva num estado que é produtor, que depende totalmente das estradas, não só estradas estaduais, a rodovia federal, mas também estradas vicinais. O governo não tem um plano para isso, não trabalha com nenhuma prevenção. Ontem eu estive com 4 prefeitos numa reunião específica, com o prefeito de Itaúba, Cláudia, o prefeito de Sorriso e de Ipiranga do Norte. Eles mostraram em seus celulares as fotografias da condição das estradas e também das pontes. Pontes que foram levadas por chuva muito forte, bueiros que já foram totalmente destruídos, estradas sem condições de trafegabilidade nenhuma, não passa nem trator de esteira mais, quanto mais qualquer tipo de caminhão. Não existe uma prevenção em relação a isso e isso é lamentável. À noite estive em Primavera do Leste, debatendo lá sobre a questão indígena, a mesma coisa, onde as rodovias numa situação deplorável e os produtores cobraram de forma muito forte, não só dos representantes do setor agrícola, como a ProSoja, como a Famato, e cobrou da gente como deputado, a questão do FETAB. Que agora, cada vez mais, fica latente essa falta do FETAB, a presença do FETAB para aquilo que ele foi criado, para o seu fim, que era a manutenção, melhoria das estradas de Mato Grosso. Então, só isso já é um assunto muito atual de hoje, não é nem de ontem, nem da semana que vem, é de hoje, que as estradas estão lamentáveis. No caso de Primavera, o senhor esteve no município, também teve uma manifestação ligada à MT 130, em razão do pedágio. Como que o senhor avalia essa questão da privatização de estradas em Mato Grosso? O governador tem falado que é um assunto super normal e o PSDB tinha essa política de privatização. Como que o senhor avalia essa iniciativa? Eu acredito que a terceirização das estradas é algo que não tem como voltar, é inoxerável. Eu acredito que vai ocorrer a privatização da maioria das estradas brasileiras. Agora, o que é lamentável é não se preparar para isso. O governo tem recursos para poder entregar e, pelo menos no momento dessa transição, dessa privatização, dessa concessão, como quiser chamar, ela precisa estar em boas condições, exatamente para que ela tenha melhorias dali em diante e não apenas passar no momento do caos. E é essa a grande reclamação, porque se arrecada 800 milhões do FETAB e esse dinheiro do FETAB, todo ele pago com o suor do produtor, está sendo totalmente concentrado de forma errada, superfaturada, desviada,
para a Copa do Mundo e outros fins. E, infelizmente, fala Copa do Mundo, mas 80% da Copa também é financiado. O MT integrado, 100% financiado. Então, não se sabe onde está o dinheiro fetado, porque é a grande caixa preta, né, do governo, na nossa opinião, e que precisa ser reavaliado. Então, as concessões de estradas vai ser discutida, mas o modelo é que nós não concordamos. PEC das demarcações. O senhor foi um dos parlamentares que hastearam essa bandeira em reduzir o poder da FUNAI na demarcação das terras indígenas. Em que situação que está essa situação? Foi uma luta, foi uma derrota para o governo federal. A presidente da República se empenhou pessoalmente para evitar a instalação da comissão especial que vai avaliar e vai aprovar essa PEC 215, se Deus quiser. A PEC 215, ela apenas aumenta o trâmite do que está aí hoje. Hoje passa pela FUNAI, vai para o Ministério da Justiça apenas para homologar e vai direto para a Presidente da República decretar. Os últimos 2 decretos da Presidente, uma que é da Reserva Caiabi, que é entre a Piacás, Alta Floresta e o Pará, de 1.050.000 hectares, o STF já deu uma liminar suspendendo o decreto da presidente Dilma, né? Outros estão sendo também suspensos, quer dizer, já está sob dúvida esse trabalho da FUNAI. A partir da PEC 215 aprovada, sai da FUNAI, sai do Ministério da Justiça e vai para o Congresso Nacional. E dentro do Congresso Nacional vai passar por várias comissões, vai ter audiências públicas, vai ser ouvido os dois lados, tanto do índio como do produtor, do proprietário da terra, para preservar o direito de propriedade que hoje está totalmente cassado pelo atual governo. Então, aí passa a ser um assunto democrático. Por que a presidente Dilma se assustou em instalação da comissão especial, da qual eu sou vice-presidente hoje? Porque a PEC, ela não precisa de sanção presidencial. Ela inicia e termina dentro do próprio Congresso. Ela é promulgada dentro do próprio Congresso. Ela passa a ser lei dentro do próprio Congresso. Então a presidente não tem como mudar isso, a não ser que seja através da sua base votando contra. O senhor acha que todo esse andamento, esse processo ocorrerá ainda esse ano, mesmo em meio a um ano eleitoral e um ano de Copa? Hoje e amanhã serão 2 dias aí, onde o presidente da comissão, que é do PT, o deputado Afonso, que é da Bahia, e eu sou vice-presidente, se ele não convocar, ele já não convocou semana passada, se ele não convocar a reunião para hoje, eu estarei convocando, conforme o regimento, com 1/3 das assinaturas, eu posso convocar a sessão da comissão. E estarei fazendo isso hoje à tarde, contrariando aí a liderança do PT. O senhor também trabalha na Frente Parlamentar da Agricultura. Como tem sido o trabalho, as atividades ligadas a esse setor? A gente sabe que o Mato Grosso é um estado produtor e reivindica muitas ações, inclusive como a ligada à pavimentação asfáltica, a condição das estradas. Quais são as outras demandas dessa frente? Os assuntos que estão em pauta lá na Frente Parlamentar da Agropecuária, eu sou coordenador institucional da frente. O assunto ainda da questão trabalhista. Hoje nós teremos uma reunião, aliás, na quarta-feira, uma reunião às 18 horas com o ministro do Trabalho sobre o ponto eletrônico na área rural, que é algo que está todo mundo se assustando com isso, pela falta de estrutura, mas precisa se organizar. A questão do trabalho escravo, para acabar de definir esse assunto, em que o governo do PT fez um relatório passando por cima, não querendo discutir de fato a realidade do assunto, né? A questão da logística é um assunto em pauta 24 horas, permanente lá dentro, não para de discutir. E a questão indígena, que está se montando, independente da diretoria da frente, esse grupo paralelo que nós coordenamos, para estar sempre também debatendo a questão indígena, para fazer essa transição o mais rápido possível. Tá certo, deputado, a gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo e falamos sobre articulações do PSDB em Mato Grosso. E você fique com a gente. A Assembleia Legislativa trabalha para garantir os seus direitos. A Casa Cidadã aprovou e irá fiscalizar a implantação do projeto MT Integrado, um grande programa de infraestrutura que vai tirar os últimos 44 municípios mato-grossenses do isolamento. Serão mais de 2.000 quilômetros de asfalto que interligarão essas cidades às principais rodovias do estado. Projeto Mato Grosso Integrado. Dignidade para você, desenvolvimento para todos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. Com a morte não se brinca. A dengue mata. Por isso, mantenha sua caixa d'água sempre fechada. Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água. E mantenha o saco bem fechado. Verifique se possui calhas entupidas. E encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas. Seja consciente. A dengue nasce do seu descuido. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão.
na saúde, na educação, no campo, na cidade. A Assembleia Legislativa trabalha para o nosso Estado crescer cada vez mais. Com leis, projetos, audiências públicas, debates, ações de cidadania e muito respeito pela nossa gente. É a Assembleia pronta para o novo tempo. Pronta para defender você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. De volta com a RDTV, com o deputado federal Nilson Leitão, que é o presidente do PSDB aqui em Mato Grosso. Falávamos antes do intervalo sobre as atividades parlamentares do deputado. Gostaria que o senhor me fizesse uma avaliação do governo Dilma. O senhor usou a tribuna na semana passada, em meio à visita da Dilma a Mato Grosso. Usou a tribuna em Brasília para criticar a postura dela junto às atividades aqui em Mato Grosso, as ações para Mato Grosso. É isso mesmo? Falta esse olhar do governo federal para o Estado? A presidente Dilma veio se deliciar com o suor do produtor, né? Porque ela veio no momento do lançamento da safra, ela não veio ano passado, quem veio foi a ministra Gleice Hoffmann, no ano retrasado ela também não participou do lançamento. E esse ano eleitoral, obviamente, ela veio, ela precisa dessa cena, dessa imagem para a campanha eleitoral. Não desce do palanque, quem está lá em Brasília vivendo sabe disso. Ela veio para Sinop, ela desceu em Sinop, fez um pit stop, então ela não foi a Sinop, ela desceu no aeroporto, e aí começou a minha crítica. O avião da presidente Dilma, que é caríssimo para se deslocar, saiu na segunda-feira de Brasília, foi a Sinop, desceu na pista para ver se a pista tinha condições e voltou novamente para Brasília. Alguém disse, mas isso é questão de segurança. Ótimo. Quem fiscaliza a pista é a ANAC, que é do governo federal. Lá desce 5 aeronaves, 5 voos diários, com brasileiros de todos os lugares e alguns que não são brasileiros. Esses não precisam de teste na pista. Né? Para vir presidente Dilma, precisa trazer uma aeronave dessa, gastar algumas centenas de milhares de reais para fazer um teste. Na terça voltou com ela. Começou aí o exagero, o mesmo exagero da segurança é o exagero do gasto, né, que desnecessário. Segundo, toda a estrutura, que é bem pequena da segurança, ficou à disposição dela. Teve um acidente na rodovia, na BR-63, a viatura do Corpo de Bombeiros estava à disposição da presidente Dilma, por falta de socorro, o acidentado veio a óbito, faleceu. Quem atendeu o acidentado foram populares que pararam ali no momento para socorrê-lo numa caminhonete. Quer dizer, também foi aí um outro grande erro. Terceiro, Polícia Federal lá em greve, Correios em greve, carteiros e tudo mais. Ela não parou para atender esse pessoal, para conversar 1 minuto que foram lá para falar com ela sobre o assunto. Quarto, ela não foi de carro para Lucas do Verde, os 150 quilômetros, como havia prometido, para conhecer um pouco mais o que é Mato Grosso. Ela não conhece Mato Grosso. Ela desceu de avião e subiu num helicóptero. Esse helicóptero, 2 helicópteros de grande porte, esse helicóptero deve custar no mínimo aí 12 a 14 mil reais a diária, para poder transportar a presidente Dilma até Lucas do Rio Verde, 140 quilômetros de distância. E lá foi lançar a safra, que é um assunto de total responsabilidade do produtor, porque da porteira para fora o que é de responsabilidade do governo federal, as estradas não estão em condições, as hidrovias não saíram do papel e a ferrovia que ela lançou em 2010 continua sendo uma promessa desde 2010, até hoje nem licença ambiental tem. Então não tem razão para me elogiar a presidente Dilma vindo a Mato Grosso. O senhor é coordenador da candidatura do Aécio Neves à presidência da República no Centro-Oeste. Vai continuar esse discurso de oposição mesmo ao governo Dilma? Impossível ter uma aliança? Impossível. Ali não tem como concordar com o governo em que deixa a inflação voltar ao ponto que chegou. A dona de casa já sentiu o preço do tomate, o preço do arroz, o preço do feijão, o trabalhador, o preço do combustível, do transporte, tudo isso encareceu e encarece cada dia, cada vez mais, porque o governo não tem um planejamento para a economia. O que ele faz é tentar assustar tudo isso. Segundo, não investiu na logística, que seria o grande desafio do nosso estado e do nosso país. O agronegócio é o carro-chefe. Enquanto isso, ela investiu 800 milhões de dólares num porto em Cuba e nós fomos questionar qual que era a razão de um porto em Cuba, que não é um país produtor, que não tem razão nenhuma, disse que só poderia revelar em 2027, que era questão estratégica e que ainda estava em segredo. Agora investiu 60 milhões de reais em reparar
todo o equipamento energético da Bolívia. Quer dizer, enquanto isso, a conta de energia do brasileiro subindo numa velocidade enorme. Não há razão. A corrupção, não precisa discutir o que está ocorrendo no governo, com ministros e ministros caindo, obras do TCU cada dia mais. A presidente Dilma prometeu em 2010 que inauguraria o trem-bala em 2014. Não saiu do papel, ainda bem, mas esse dinheiro também não foi para outro setor. Trazendo para a realidade de Mato Grosso, a gente tem aqui uma aliança PT-PMDB, vinda também do governo federal com o governo Silval Barbosa. Há uma discussão de um grupo de oposição para se unir e lançar um candidato ou a Senado ou ao governo do Estado. No meio do caminho veio o PR na discussão desse grupo dos 5. O senhor entrou nesse mérito entre PR entrar ou não nesse grupo dos 5 ou não? Preferiu deixar esse assunto para os democratas? Não, eu acho que são duas coisas. A primeira, o que nos uniu ao grupo de oposição até agora, definido pela executiva do PSDB, foi exatamente não concordar com o governo que está aí. Não concordando com o governo que está aí, os dois grupos, um que foi liderado pelo Mauro Mendes, candidato a governo em 2010, e outro liderado pelo Wilson Santos, candidato a governo em 2010, que foram derrotados nas eleições, resolveram se unir, buscando aí uma chance melhor de ganhar as eleições de 2014. Ainda está muito em conversação com os partidos. Então esse fato juntou 7 partidos. Os 3, PSDB, DEM e PTB de um lado, PSB, PDT, PV e o PPS do outro lado, e somando os outros partidos, para que faça a caminhada. Tem duas situações novas. Esse grupo trazendo o PR. Eu não sou contra nenhum partido vir somar, quanto o Dan de Oliveira nos ensinou a ciscar para dentro e não para fora. Mas eu coloquei o seguinte, que o PR precisava desembarcar do governo que está aí. Nós queremos fazer um governo novo. Como que vai discutir um governo novo com alguém que está com 6 secretarias dentro do governo? É preciso desembarcar do governo e dizer, olha, nós não concordamos com esse governo mais que está aí, estamos saindo dele. Esse é um ponto. Outro ponto, que dentro do PSDB, no mês de dezembro, surgiu uma novidade. Um militante nosso de muito respeito, que pessoalmente eu tenho muito carinho, respeito e gratidão por ele, colocou o seu nome a governo, que é o nosso querido Maurício Magalhães. O partido vai avaliar nas primeiras reuniões que nós teremos aí, na primeira reunião, pós o Carnaval, numa reunião da executiva, do nome do Maurício Magalhães, que será visto com muita responsabilidade, com muito carinho e, acima de tudo, estrategicamente, que vai ser para o partido. Então, tudo ainda é muito discussão que vai ter até lá na frente. Cornélio Cassimiro pergunta pelo chat, deputado, se o Leopoldo Mendonça de Jaciara será candidato a estadual ou federal, ou não vai contar com candidatura nenhuma no Vale do São Lourenço? Não, nós queremos candidatura e queremos que o Leopoldo decida o que ele quer. Se ele decidir ser estadual, será um excelente representante, e se ele decidir ser federal, excelente representante. Eu não tenho dúvida. O nosso querido Rogério Salles, de Rondonópolis, também deverá ser candidato a deputado federal, e aí é uma conversa que terá que ser decidida ali pelo Sul, né? O PSDB é muito democrático. Nós queremos as candidaturas, queremos que o Leopoldo seja candidato, é um excelente nome, dedicado, foi candidato a prefeito, foi vice, e nós queremos ele candidato, sim, ou estadual ou federal. O senhor sai candidato à reeleição? A minha situação ela é um pouco mais complicada. Eu sou presidente do partido. Inicialmente, eu naturalmente seria candidato à reeleição, mas o partido tem o meu nome e o nome dos demais todos à disposição para discutir em junho o que será a melhor colocação. Isso vai ser muito dependendo dessa candidatura do governo federal. Nós temos uma pré-candidatura do Aécio Neves, né? E essa composição de governo, se teremos candidatura própria ou se teremos qualquer tipo de acordo para poder participar de chapa majoritária. É possível que o PSDB saia em chapa pura? É possível tudo é possível na política. Nós temos aí condicionantes. Nós temos uma eleição onde a nossa primeira condicionante é o palanque para Aécio Neves. O palanque para Aécio Neves não aceita o palanque do PT, né? Então, não podemos ser antagônicos e enganar a sociedade. Nós temos que defender o público que a gente acredita. Dizer, olha, o PSDB não concorda com o governo que está aí. Então, nós queremos diferente. A partir do momento que você mistura o mesmo palanque, nós estamos dizendo que vale tudo. Queremos apenas ganhar a eleição. Nós não. Nós queremos ganhar a eleição, mas com discurso de mudança.
do novo. Dizer, olha, nós queremos uma proposta nova para Mato Grosso e uma proposta nova para o Brasil. Então, tudo é possível, mas é claro que sem alianças é muito difícil ganhar a eleição. Fortaleceriam a candidatura do Pedro Taques ao governo do Estado? O senador Pedro Taques, ele é um nome que se destaca dentro desse grupo de 6, 7 partidos, né? Então, é natural que o nome dele apareça como o provável candidato de um grupo. E essa construção vai ser feita com muita calma, muita cautela, com muito debate, até junho, até julho. Por enquanto, é isso que o partido está caminhando, né? Mas até junho teremos muita conversa, inclusive essa interna dentro do partido, com os nomes que quiserem se colocar à disposição. Governo Silval, bem rapidinho, em 1 minuto, a avaliação. Eu continuo dizendo a mesma coisa, governo sem rumo, a saúde retrocedendo, piorando cada mês os números da saúde, da educação, né? Um governo que não cuida da saúde, da educação e do social não tem razão de existir. Então, para mim, é um governo sem rumo. Só para registrar a participação do Maurício de Freitas, deputado, ele pergunta sobre a ida do PR para o bloco de oposição, se o senhor concorda. O senhor tinha dito agora há pouco sobre o PR decidir. Não, eu não discordo de nenhum partido, desde que ele mude o discurso e concorde com o nosso discurso. Para mudar o discurso tem que desembarcar do governo. Eu não concordo com o governo que está aí. Sou contrário ao modelo do governo que está aí. O modelo que o governo estadual implantou no estado, para mim, é para retroceder. É muita propaganda e pouca coisa que está sendo feita, ou quase nada. O que está sendo feito está sendo com dinheiro emprestado. Quem vai pagar essa conta será os mato-grossenses por 30 anos. O que arrecada, que é o recorde mensal, não se sabe para onde que está indo. Sinop, que é a base eleitoral do senhor, me recordo, o prefeito Juarez Costa. Tem como fazer uma avaliação? O Silvano Amaral esteve aqui no programa, secretário de governo do município, falou que está tudo bem, o governo federal tem sim mandado recursos para o município. Isso de fato ocorre? Eu quero saber onde está, porque a BR-163, a obra que foi feita, foi dinheiro que eu deixei no meu mandato. O hospital que eu deixei pronto com 80 leitos, 17 leitos de UTI, continua fechado desde 2008. Que obra nova que tem do governo federal? Eu gostaria de saber onde está esse recurso, e é normal, o Silvano, que é um pré-candidato a deputado, tem seu valor, poder ter que defender a presidente Dilma e ter que defender o PMDB, eles são do PMDB. É normal defender o governo. Agora, infelizmente, não vai bem. Sinop, eu quero até alertar, eu fiz 7 concursos públicos como prefeito. Já está no 6º ano de mandato, não houve um concurso público em Sinop. Está tendo apenas um emprego seletivo, escolhendo quem que deve trabalhar numa prefeitura que cresce 10% ao ano. Faça concurso público, isso é crime de responsabilidade. Então, o cuidado com a administração é muito importante. Agora, recurso federal, aonde? O aeroporto continua do tamanho que eu deixei. Hospital fechado. Não tem obra federal ocorrendo, a não ser agora do Exército, uma emenda minha que eu levei de 14 milhões de reais. Então, é balela. Como acontece lá, acontece no resto do país. É muita propaganda e pouca ação. Tá certo, deputado. Obrigada mais uma vez pela participação na RDTV. Eu que agradeço e que Deus abençoe a todos. Amém. Bom, obrigada. A edição desta terça vai ficando por aqui. Nos vemos de novo amanhã ao vivo às 8h30 da manhã. Até lá.